sempre de uma maneira bem ampla, generalista. Então, eu peço desculpas se às vezes eu omiti algum nome, omiti algum detalhe. No final da apresentação, eu coloco uma série de links para quem quiser pesquisar aí, entrar em contato com essas pessoas. Enfim. Bom, então, assim, apesar de ter começado em 2006 essa aventura tipográfica, opa, dizem que Mac não trava, né? Mas, enfim, não travou. Foi o Flash. Vamos lá. Apesar de ter começado essa aventura tipográfica lá em 2006, foi mesmo a partir de 2008 que eu comecei a me envolver mais com essa história, a partir do momento que eu conheci um tipógrafo, que é o Ademir Matias, que é o proprietário da tipografia Matias. O Matias, ele é uma figura assim, muito peculiar. Primeiro porque é uma pessoa super acessível, aceita... Esse aqui não é o Matias, perdão. Vou avançar aqui, já comecei a falar do Matias, só um minutinho. É uma figura super acessível, senhor já de seus 60 e poucos anos, com a cabeça super boa, gosta de novidade, conversa bastante. E desde 2008, eu e o Flávio Vignoli, que é esse outro professor aqui, nós temos conduzido alguns workshops dentro lá da tipografia. Esses workshops têm sido uma oportunidade muito interessante de apresentar esse conhecimento que aos poucos vem se perdendo. Apesar de sermos professores, tanto Flávio quanto eu, a gente optou por buscar esse tipo de curso numa gráfica, numa tipografia, até mesmo pela facilidade em organizar os cursos, porque, como vocês sabem, toda instituição grande existe uma série de parâmetros que você deve cumprir às vezes, enfim, às vezes aquela dinâmica não acontece, enfim. E também é bom porque a gente pega um lugar onde isso ainda acontece. O Matias, ele é um dos poucos tipógrafos que trabalham comercialmente hoje. E talvez seja um dos únicos que tem uma impressão com uma qualidade, com um nível que ele gosta muito de brincar. Ele fala que é um nível agência. O Bug falou anteriormente FEBEM, né? O Matias tem alguns jargões, por exemplo, nível FEBEM. FEBEM era uma casa, era uma instituição que recolhia menores infratores em Belo Horizonte e ela tinha uma gráfica escola. Essa gráfica escola, como vocês devem imaginar, tinha uma qualidade bem ruim. Então, quando ele vê a nossa impressão artística, ele fala, pô, mas isso daí está muito FEBEM. Ele tem uma voz super grossa, vocês vão ver que engraçado. E aquela sujeira que tanto encanta a gente, para ele era algo ruim. Mas agora ele está acostumando. Tem hora que ele fica meio cismado, mas enfim. Bom, então, nessa última semana a gente realizou, pelas minhas contas, o 16º workshop do livreto tipográfico. Foi um evento organizado especial para o R-Design. E foi um evento que foi super divertido, porque ele durou um dia. Normalmente a gente dá esse workshop em 2 dias. Então foi pauleira, né? 9 pessoas trabalhando num espaço reduzido, como vocês podem imaginar. E no final do workshop, né, cada um saía, levava para casa para suas respectivas cidades, pelo menos 3 cópias do livreto. Essa aqui foi a capa do livreto dessa edição. Para poder agilizar o workshop, essa capa eu tive que fazer no dia anterior, lá no Matias. Então eu cheguei lá no domingo, foi na segunda, dia 11, cheguei no domingo 6 horas da tarde, a gente foi até 9 horas da noite, 9 e meia da noite mais ou menos, e fizemos uma capa que, sei lá, eu fiquei orgulhoso. Enfim. Bom, vou mostrar aqui um videozinho para vocês terem uma ideia da figura e vou traduzir a piada que ele conta nesse vídeo. Parece
Ele está perguntando se eu vou colocar ele no YouTube. Ele falou, nós estamos em YouTube. Mês que vem já é novembro, traduzindo a piada, né? Nós estamos no YouTube, mês que vem é novembro. Enfim. Bom, então assim, eu brinco muito com meus alunos que é o melhor workshop de impressão tipográfica de Belo Horizonte, com as melhores piadas e a melhor trilha sonora, né? Ele tem um acervo assim com as melhores músicas dos anos 70 e 80, assim, que ele toca o tempo inteiro. Tem uma fita lá de Bang Bang, trilha sonora de Bang Bang, que é fenomenal. Bom, então, além do Matias, existem alguns outros impressores comerciais na cidade. Recentemente, uma das tipografias que funcionavam na cidade foi desativada, que é a tipografia Souza. Eles estão, inclusive, vendendo todo o maquinário, mas assim, eu ainda não tive tempo de ir lá conversar com o proprietário, nem nada. Então, vou mostrar aqui rapidamente um local que é bem peculiar, que é o Mercado Novo. O Mercado Novo, ele fica situado bem no centro da cidade. E ele funciona, ou então a ideia dele era funcionar como uma feira aí de produtos. No primeiro piso, uma feira livre, onde você pode comprar de tudo. Isso aqui foi uma piada que surgiu ontem lá na conversa, porque acho que aqui hotel no perímetro urbano pode significar outra coisa. Lá em Belo Horizonte é motel mesmo, dependendo, não tem como. Piada interna, desculpa aí, mas enfim. Bom, então aqui é a entrada lá da Feira Livre. Como vocês podem imaginar, apesar de ser um prédio assim, bem interessante por fora, todo em cerâmica, quando você entra você começa a ficar preocupado. Será que eu estou numa masmorra? Será que eu estou entrando numa catacumba? Enfim, e é um prédio super grande, são 3 níveis. O primeiro nível é essa Feira Livre, onde tem uma série de distribuidores de frutas, legumes. No segundo nível, começa as casas de impressão, digamos assim. Existem vários impressores por lá. Mas é super engraçado que o local ele não favorece muito o funcionamento de uma gráfica. Então, assim, é engraçado imaginar que isso surgiu e se manteve durante tantos anos num prédio como esse. Então aqui, para vocês terem uma ideia, essa rampa que vocês viram aqui no início, ela é a entrada do estacionamento. Metade do terceiro andar, né, foi transformado em estacionamento. Então, à medida que você vai passeando ali pelo mercado, você pode ser atropelado por um carro, descendo a rampa, enfim. Então aqui é o interior de uma dessas gráficas, assim, o nome das pessoas agora não me fugiu a memória, mas lá você consegue encontrar impressoras como uma Heidelberg de leque, várias Catus, enfim. Mas sempre com aquele tipo de impressão mais simples, menos elaborada, que é um diferencial lá, por exemplo, do Matias. A gente brinca muito que, às vezes, ele gasta mais tempo ajustando máquina do que imprimindo um determinado serviço de tão meticuloso que ele é. Bom, nesse último dia 19, se não me engano, aconteceu uma ocupação artística, né, dentro do mercado, onde várias pessoas diferentes, ou coletivos, ou artistas assim, individuais, ocuparam o mercado, o último piso do mercado, e começaram a promover uma série de shows, de eventos, venda de produtos, etc. Foge um pouquinho do tema, mas eu acho assim, muito bacana essa imagem de aproveitar aquele grid, né, da cerâmica que protege o mercado para poder transformar isso aí num grid para escrever algumas frases, enfim. Então aqui uma imagem dessa ocupação artística. Bom, um outro trabalho interessante que tem sido desenvolvido em Belo Horizonte é o trabalho do Máximo Soalheiro. Recentemente Henrique esteve em Belo Horizonte, então assim a gente foi até o Máximo. Foi a primeira vez, inclusive, que eu conheci ele. Assim, eu conheci o trabalho dele de outros momentos, mas nunca tinha conseguido encontrar com ele pessoalmente. Então o Marcelo Drummond, que é professor do UFMG, e o Amir Brito intermediaram assim, esse bate-papo nosso. O Máximo, ele é ceramista, tem um trabalho incrível como ceramista, e de uns tempos para cá, mais ou menos uns 5 anos, ele tem desenvolvido uma linha chamada tipografia cerâmica,
onde ele tenta relacionar a tipografia e a cerâmica, a impressão tipográfica dentro das suas peças, tanto das peças artísticas quanto das peças, dos produtos comerciais, digamos assim. O mais fantástico desse trabalho assim, do Máximo é a pesquisa que ele tem em desenvolver os pigmentos, em desenvolver a tinta que ele usa, por exemplo, para poder tingir o barro. E isso ele traz para o trabalho dele e ele resolve sintetizar esse trabalho dele em um livro chamado Tipografia Cerâmica. Depois é só acessar lá o site do Máximo que vocês conseguem ver um pouquinho mais a respeito desse trabalho. Bom, um outro local bacana lá em Belo Horizonte é o Neci. Quando eu estava na graduação, eu formei em 2003, por volta de 2001, 2002, a Escola de Belas Artes, eu formei em outra universidade, né? Formei na Universidade Estadual. A Escola de Belas Artes incorporou ao seu acervo uma série de tipos, uma série de cavaletes e máquinas que antes eram da imprensa universitária da UFMG. E criou um núcleo de estudos da cultura do impresso. Esse núcleo ele foi bem ativo durante os primeiros anos, atualmente ele se encontra parado. O Neci foi criado lá pela professora Daisy Turner e foi conduzido com ela, acho que a professora Cacau também, mas foi conduzido com elas com o apoio do tipógrafo, que era o seu Daniel. Porém, quando o seu Daniel morreu, o núcleo diminuiu aí a intensidade do seu trabalho e hoje é literalmente, sei lá, meio que um núcleo fantasma. Assim, ele está parado, é muito triste ver isso. Mas nesse tempo que eles trabalharam no núcleo, eles desenvolveram alguns projetos muito interessantes. O catálogo de tipos, eles fizeram toda a catalogação, a identificação dos tipos do acervo. Eles criaram também esse projeto aqui, esse Scripta Verba, que é como se fosse um grande rolo, né, um grande rolo de papiro. Eu não lembro qual que é a metragem dele, mas ele foi todo impresso no prelo. Então, é o mesmo trecho repetido aí inúmeras e inúmeras vezes, com algumas interferências e por aí vai. Também criaram um livro chamado Imagem Letra, né? Nesse livro eles fazem um registro da experimentação dos integrantes do núcleo. Essa experimentação ela vai além da tipografia, algumas coisas de gravura em madeira, xilo, né? Se não me engano também em metal, enfim. E esse livro foi feito com uma tiragem mínima, exclusiva, 15 volumes, que eram os 15 volumes aí para os integrantes do núcleo. No site do Neci você consegue folhear pelas páginas do livro. Então você acha que é um trabalho assim, bem legal. Bom, atualmente o núcleo está em processo de reestruturação. Quem aparentemente vai conduzir essa reestruturação é o Amir, que é um professor novo ali na Belas Artes, está fazendo doutorado dele lá e assim tem uma linha de trabalho mais voltada para pesquisa de livros de artistas. Mas ele aparentemente está sendo a pessoa que vai conduzir essa reestruturação do núcleo. Bom, como vocês podem imaginar, o acervo lá é lindo, assim. Existem fontes para todos os usos, para todas as aplicações, desde de fontes corpo 6 até fontes como aquela festival que eu mostrei ali no início, corpo 96, enfim. Isso aqui foi um achado meio esquisito, porque isso aqui é um clichê improvisado, onde pegaram algumas linhas e transformaram na imagem de uma casinha. Eu fiquei olhando para isso assim, mostrei para mim e falei, meu Deus, que coisa que é essa? Enfim. Bom, um outro trabalho que está sendo desenvolvido em Belo Horizonte é o trabalho do Cláudio, que é designer, ele é sócio de uma empresa chamada Volts, é um designer assim, excelente, e ele tem também uma produção artística, digamos assim. Ele criou esse projeto chamado Símbio, junto com outras pessoas que agora me fogem o nome, né, na memória. E ele tem uma tipografia que ele arrematou depois de um workshop. O primeiro workshop que eu fiz foi feito aí com o trabalho do Cláudio. Eu vou agilizar aqui porque 4 minutos. Bom, então nessa tipografia ele vem produzindo alguns
alguns trabalhos. Esse aqui é o Cláudio. E essa tipografia veio da cidade lá de Jequitinhonha, bem no meio do Vale de Jequitinhonha, a 800 quilômetros de distância, se não me engano, de Belo Horizonte, se você pegar as estradas. E o trabalho, os tipos estão bem surrados, bem machucados. Tanto que vocês podem perceber que a impressão ela é muito imperfeita. Aqui o material branco, o verso. Isso aqui não é caruncho, tá? É desgaste mesmo, né? Não tem cupim que come chumbo ainda. Então, avançar. Então, esse projeto Símbio, que é bem curioso, não vou mostrar o vídeo por uma questão de tempo. Não, acho que eu vou mostrar só um trechinho. Onde foi feita uma instalação, o projeto tinha como objetivo estudar, assim, era almanaque de perdas e fracassos, estudar como as pessoas lidam aí com os fracassos e transformar isso daí numa instalação. Um dos desdobramentos da instalação foi uma performance feita com base no que as pessoas deixaram, nas impressões que as pessoas deixaram, né, os textos, as confissões que as pessoas deixaram durante a primeira fase da exposição. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Eles adaptaram, então, um sensor na máquina tipográfica e à medida que o Cláudio ia imprimindo um cartão postal, que é esse cartão postal aqui, dentro aí de um calendário, né? Então, no verso é o calendário e aqui na frente um postalzinho. O Cláudio, ele ia... Cadê? Executando essa performance. Ele, mas as outras pessoas que estavam trabalhando ali. O Fabiano, por exemplo, lá da Andar Studio. Então, à medida que ele ia imprimindo, as imagens iam sendo projetadas, iam sendo trocadas. A música era tocada ao vivo, só utilizando aqui. Então, à medida que a prensa era acionada, essas imagens iam sendo projetadas aí aleatoriamente. Um outro trabalho assim bacana assim que tem sido desenvolvido é a tipografia do Zé, que é coordenada lá pelo Flávio Vignoli. Pô, como assim? Tipografia do Zé, o proprietário é o Flávio. Quem que é o Zé? O Zé é o cachorro do Flávio. Que é o dono de tudo, assim, que nem o Flávio brinca. Antes eram dois cachorros, né? O Zé e o Boi. Então era a tipografia do Zé e edições do Boi. Mas o Boi acabou morrendo, coitado. Enfim. Então esse aqui é o Zé, o grande tipógrafo por trás de toda essa história. Bom, o Flávio ele tem desenvolvido aí ao longo dos tempos, desde 2008 mais ou menos, uma série de livretos, onde ele tenta resgatar alguns textos da literatura brasileira, em sua maioria, textos que já caíram em domínio público, e ele cria pequenas edições, com 50, 80 exemplares, sei lá. E aqui a gente tem o primeiro livro, que é a Tabacaria, do Fernando Pessoa, onde ele explora o papel, assim, ele brinca muito que é uma desculpa para poder trabalhar a tipografia. É uma desculpa para poder imprimir. Então ele começa a pesquisar papéis nos fornecedores, papéis já estão no vermelho, papéis que já estão fora de estoque, papéis que pararam de ser fabricados. Então, Fernando Pessoa, Castro Alves com o Navio Negreiro. Castro Alves é um livro bem bacana, assim, esse livro, onde ele faz uma série de clichês, onde ele tenta ilustrar tipograficamente o livro. Esse aqui eu acho que é um dos trabalhos mais legais assim, do Flávio, que é 3 páginas dos Sertões de Euclides da Cunha. Ele tem ilustrações do Roberto Marques, que também é um professor lá de Belo Horizonte, e é um livro onde, na verdade, é um folheto que fez parte de uma exposição para comemorar lá o centenário de Guimarães Rosa. Bom, então, as impressões ficaram com cara de estilo, apesar de ser tudo clichê de zinco, enfim, papel contribui, etc. Bom, aqui umas fotos do processo, né, de montagem.
Quando você começa a trabalhar com tipografia, já que você nasce numa cultura digital, a primeira dificuldade que a gente tem é como que essa, desculpa a palavra, como é que essa porcaria vai funcionar, como é que eu vou pensar o layout. Às vezes só vai ter uma ideia do layout impresso quando ele estiver impresso, né, o resultado final. Então você tem que planejar com muita precisão. Nesses projetos, assim, vira e mexe, assim, tenho trabalhado com o Flávio, às vezes ajudando ele na composição dos tipos. Esse aqui é o Céu Inteiro, do Ricardo Aleixo, que são uma série de lipogramas. O Ricardo Aleixo é um poeta contemporâneo ali de Belo Horizonte, professor também lá na FUMEC, que é a instituição onde a gente dá aula. E ele tem uma série de poesias, ele é professor de design do som. E cada lipograma, né, era um poema onde uma determinada letra foi suprimida. No final, todas essas letras que foram suprimidas vieram à tona para a confecção de um pôster. Pena que eu não tenho aqui a imagem do pôster. Atualmente, eu e o Flávio, a gente está trabalhando na produção de um livro para o Guilherme Mansur. O Guilherme é um poeta mineiro, ele é de Ouro Preto, que tem toda a sua trajetória inserida ali na tipografia. Os pais dele eram donos de uma tipografia, então ele começou a publicar de uma maneira independente os seus livros de poesia, os livros de outros autores, então muito amigo lá do Haroldo de Campos, enfim. No final da palestra eu coloco lá o link para vocês baixarem. E atualmente a gente está produzindo esse livro, que são 7 poemas. A ideia era até trazer um exemplar dele para poder mostrar, mas acaba que não deu tempo. A gente ainda não resolveu a capa. Então isso aqui é uma das páginas, que é o Pedra Perda, né? Então, quando você lê o texto, essa questão da pedra, a presença daquela cultura mineira, daquela história de Ouro Preto, a gente teve a ideia de fazer algo que parecesse pedra-sabão. Então entrou 3 vezes na máquina para poder dar essa textura de pedra aqui para essa fonte. Não vou mostrar o seu vídeo, Flávio, desculpa aí, não tem tempo. E aqui algumas imagens aí da produção comigo, olhando as cagadas que eu estava fazendo, porque eu comecei a imprimir também nesse projeto. Eu não fazia isso daí antes, porque eu sempre tive muito medo de perder minha mão com as máquinas de boca. Mas depois que o Flávio conseguiu prender a mão dele nessa maquininha aqui, que é uma máquina elétrica, e a mão dele ficou normal, eu perdi o medo. Não, não ficou normal, não. Dói pra caramba, às vezes. Bom, enfim. Amanhã, quando eu estiver de volta em Belo Horizonte, eu coloco aqui para download, rafaelneder.com.br/horizonte. Coloco o download aí da palestra aí para quem quiser assistir, né? Então, beleza, é isso aí. Obrigado. Perguntas? Rafael, obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Rafael? Cláudio. Rafael, conta um pouco para a gente aí como é que é o garimpo, né? O Bug falou do garimpo aqui em Recife. Como é que é lá em Minas? Como é que vocês têm feito isso? Bom, existem algumas gráficas que ainda têm esse acervo. Porém, acho que em Minas o acervo ele é bem menor, pelo fato, talvez, do mercado ser mais competitivo. Então, as gráficas acabam mudando o maquinário com uma rapidez maior. E é aquela cultura de gráfica, aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. Se o trabalho não está dando mais, se aquela ferramenta não dá mais lucro, eles vendem logo. Muitas vezes isso daí é transformado em sucata mesmo. Vai para sucata, vai para o ferro velho e lá é fundido ou vendido para outras coisas. Por exemplo, a Mariana Miski, que foi minha professora na UENG, o irmão dela é dono de um ferro velho. Então ela fala, poxa, toda vez que aparecem pessoas para vender, muitas vezes ele separa algumas coisas para mim. Porém, está tudo, acho que, engavetado. Pelo menos da última vez que conversei com a Mariana, ela falou que estava separado, mas não usava. Então, assim, acaba que esse garimpo, ele é bem difícil. Uma das alternativas que a gente encontra é comprar tipos de outros fornecedores, de outros lugares. Por exemplo, os tipos de madeira lá da tipografia, eu acabo comprando via eBay. Assim, sai mais barato, é mais fácil de encontrar, assim, sai mais barato em termos, né? Porque às vezes uma fonte
grande de madeira pode sair lá 200, 300 dólares. Tem fonte que sai até 500 dólares, dependendo do desenho. Mas, com o tempo, isso daí acaba sendo dissolvido ali nos valores do workshop, em outros projetos comerciais, enfim. Por falar em projetos, assim, acabei que eu trouxe aqui um pequeno postalzinho para poder distribuir aí depois com o Henrique aí no final da palestra. Assim, não fiquei satisfeito com o resultado não, mas estou distribuindo. Enfim. Bom, fala aí. O pessoal da Icono Design está perguntando se paga-se muita grana por esses materiais. Não, o valor é caro. Aqui, pelo que eu conversei com o Bug, o valor aqui é bem menor, assim, se comparado com o Belo Horizonte. Uma meia fonte que a gente comprou num fornecedor lá de... Oi? Em termos de valores. Não, é isso que eu vou concluir. Uma meia fonte, ou seja, que é menos da metade, talvez, do que você precisa para poder imprimir um texto longo. Uma meia fonte manuscrita foi vendida por Matias agora por R$560, que é uma fonte manuscrito. Outras fontes você nem acha, né? Se você for comprar nova, R$560. Às vezes usada, R$300. Mas não adianta você comprar fonte, você tem que ter um maquinário. Eu comprei uma prensa tipográfica, até lá no meu Flickr tem as imagens. Eu comprei a prensa por R$300, uma socadeira. Toda manual. Eu gastei mais ou menos 2 meses reformando ela junto com o Matias. Então, assim, coisa mais engraçada. No mês de janeiro eu chegava limpinho na gráfica, saía 5 horas da tarde, fedendo a thinner, sujo de poeira, enfim, de pó de metal, porque eu desmontei a máquina toda e coloquei para funcionar. Eu acho que é a alternativa. Se você não tem uma grana, por exemplo, de gastar R$1.200 numa socadeira, você vai, paga aí por R$300 e tem esse trabalho aí de botar para funcionar. Assim, eu sei lá, eu sou neto de sírio, né? Então eu tenho a mão mais fechada. Então. Mais uma, a última. E a disponibilidade das fontes? É muito complicado achar? Sim. Muitas das fontes você não consegue encontrar à venda. Às vezes você tem o catálogo, mas você não acha nada mais para poder comprar, você não consegue encontrar esses tipos. Assim, é muito complicado. Às vezes você precisa de uma determinada letra, de uma determinada fonte. Por exemplo, a gente estava imprimindo lá um poema lá do Guilherme. Eu não tinha um A acentuado, então eu tive que fazer 2 entradas de máquina para poder usar esse A acentuado. Assim, acaba que você tem que se virar. Mas como a ideia é trabalhar com um tempo mais longo, acho que às vezes essa escassez acaba propiciando uma série de descobertas durante o processo de impressão. Enfim, mas vai lá, acho que eu respondi. Até mais. Tá certo, então. Rafael, mais falou, uma vez, obrigado. E